Bom dia, pessoal. Vamos começar então. Oi para todo mundo. Tem mais gente entrando aqui com a gente. É bom ter vocês aqui com a gente hoje. Meu nome é Débora, eu sou do Instituto Arapiaú e eu vou fazer a mediação aqui entre o pessoal que vai apresentar. Por favor, se tiver algum problema com o áudio, vocês avisem para a gente, tá? O vídeo também, avisa a gente pelo chat. E acho que pensando em deixar o áudio o melhor possível para todo mundo, a gente pede para vocês deixarem os microfones fechados por enquanto. A gente vai ter uma apresentação inicial das 3 pessoas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E depois a gente abre para um momento de troca, para um momento de perguntas, aí vocês vão abrindo o microfone e a gente bate um papo, tá bom? Então, bom, começando agora de verdade. Enquanto isso, eu já vou liberando para mais pessoas que estão aqui esperando. A gente está aqui hoje, pessoal, para compartilhar com vocês uma vivência, uma experiência de avaliação sobre o olhar de 3 atores que estiveram envolvidos nesse processo. Então, é comentar mesmo como que foi os aspectos positivos, os aspectos difíceis, as dores e os amores de 2 organizações, pelo menos, o Instituto Arapiaú e a Taboa, que vivenciaram uma avaliação pela primeira vez. A gente espera que esse papo possa contribuir com a organização de vocês, estimular também vocês a iniciarem ou a seguirem na jornada de avaliação de alguma forma. Os 3 atores que eu comentei aqui com vocês, então, são o Instituto Arapiaú, que demandou a avaliação e está representado aqui pela Thaís e por mim, a Taboa, que é a organização avaliada e que está representada aqui com a gente pelo Beto, e a avaliadora, que é a Gabriela, que executou a avaliação junto com a equipe da Comea. Eu vou deixar que cada um se apresente com mais detalhes no momento que eles forem falar. Então, sintam-se à vontade, vamos começar. E aí, no final, a gente abre para um momento de troca de perguntas, como eu falei. Então, vamos começar com a Thaís, contando um pouquinho como que surgiu esse papo de avaliação. Tá, com você. Bom dia, obrigada pela participação de todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse projeto aí de avaliação de uma fundação comunitária. Então, como a Débora falou, é uma troca de experiências. Eu sou a Thaís, eu sou gerente de planejamento estratégico e comunicação no Arapiaú e tenho toda a minha carreira aí trabalhando com gestão da sustentabilidade e vivendo um pouco aí os desafios da gente falar de impacto social, ambiental. Para começar, eu acho importante explicar um pouco quem é o Instituto Arapiaú. Então, o Arapiaú, ele é um instituto filantrópico, familiar, que foi fundado em 2008, com nosso grande objetivo, né? Então, a nossa visão é a promoção do desenvolvimento sustentável. E a gente acredita muito que esse desenvolvimento sustentável, a gente não sabe exatamente, né? As soluções não estão todas prontas, então a gente acredita muito na atuação em rede e na construção coletiva de soluções, de iniciativas, de projetos. Por isso, o nosso posicionamento e a nossa atuação, ela é prioritariamente como um articulador de iniciativas. Então, identificando diferentes, promovendo diálogos para que, assim, a gente consiga avançar em algumas direções. Nós também financiamos projetos e temos alguns projetos em que a gente faz diretamente a implementação. Hoje, o Arapiaú tem 3 áreas programáticas, uma de mudanças climáticas, que está muito focada em uso da terra, então nós temos vários projetos de ajuda ao combate ao desmatamento. Eu não vou me aprofundar, porque não é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. Uma área programática de cidades, que está bastante focada em promover e ajudar a promover a inovação junto às gestões municipais, e o nosso programa que é onde a Taboa está envolvida, que é um programa de desenvolvimento territorial do sul da Bahia. Esse programa, né, essa nossa atuação territorial,
ela vem desde a fundação do Instituto. Então, é o nosso programa mais antigo. O Instituto nasceu também, de alguma forma, para atender a esse objetivo, né, de promover um desenvolvimento sustentável na região sul da Bahia. E aí a gente está dizendo que é a região de Ilhéus, né? Hoje a gente tem um recorde de 6 municípios. A atuação inicial do Arapiaú, ela foi muito focada na Vila de Serra Grande, que é uma região dentro do município de Uruçuca, e nós atuávamos muito como financiadores. Então, desde o início, a gente viu que existia essa região, ela tem uma das mais ricas biodiversidades do planeta, então, um potencial enorme e muitas questões de desenvolvimento econômico e social. Então, a gente viu ali uma grande oportunidade de um modelo de desenvolvimento sustentável. E aí, o começo o grande desafio é como fazer isso, né? Então, dentro, né, dessas necessidades de desenvolvimento econômico e fortalecimento comunitário, a gente começou a conhecer muitas iniciativas, então a gente tinha um papel de apoiar diferentes projetos e muitos com olhar de fortalecimento comunitário e alguns já com algum foco em desenvolvimento econômico, empreendedorismo. Num determinado momento, teve uma necessidade de dar uma vontade do Instituto de dar escala para tudo isso, e também que a comunidade fosse muito mais protagonista disso tudo. Então, num determinado momento, o Arapiaú se viu como o Arapiaú decidindo, né, quais iniciativas da comunidade seriam financiadas ou não. E a gente entendeu que esse era um papel que poderia ser da própria comunidade, né? Então, eles mesmos decidindo quais eram as prioridades em determinado momento. E aí foi exatamente nesse contexto que começaram as discussões sobre a criação de uma fundação comunitária, que é a Taboa. E aí a Taboa foi criada, e passados aí, né, mais de 4 anos da criação e da implementação da Taboa, a gente começou a ter uma necessidade de olhar um pouco para o projeto e ver quais foram os impactos gerados. E aí foi nesse contexto que surge a avaliação do projeto. E aí, quais as grandes dificuldades? O projeto não é simples, né? Então a gente está falando de uma iniciativa complexa. A nossa maior dificuldade, né? Então o Roberto vai explicar melhor, mas a Taboa, ela tem uma frente de desenvolvimento econômico, que é um microcrédito específico, então aí é uma frente que tem mais números, né? Ela é um pouco mais objetiva, e uma frente de fortalecimento comunitário, que é mais difícil, e uma série de ações que a Taboa faz, e que é muito difícil da gente mensurar, porque você não tem como fazer, é uma coisa muito quântica, né? Então, a gente tinha muita dificuldade, mesmo na conversa com o nosso conselho, né, de mostrar todo esse impacto. Então, eram muitos feedbacks, muitos casos, né? Então, a gente tinha histórias, quem era mais envolvido trazia aí, mas tinha uma necessidade muito grande de organização. Então, e realmente a gente combinar todas essas informações de um jeito a ter mais clareza sobre quais foram os impactos, com a grande preocupação de não simplificar e não reduzir todo o potencial, né, e todas as entregas que o projeto tem. E um outro desafio que a gente tinha é a questão do tempo, que a gente tinha uma limitação de tempo, porque a gente precisava muito desses resultados para ser a base do nosso planejamento para os próximos anos de apoio à Taboa. Então, como eu falei, né, nossa expectativa, um processo que envolvesse também todos os atores aí, que considerasse toda a complexidade e todo esse resultado, né, que a gente diz aí que ele é quase, né, todo esse intangível que a gente diz. Então, a gente fez uma opção, né, de uma metodologia que olhou muito para a teoria de mudança, né? Então, quando a Taboa foi criada, ela foi criada com qual propósito? Então, essa foi a nossa base.
E agora eu vou passar aqui para o Beto para que ele explique um pouco, né, o que é a Taboa, e aí sim a Gabriela vai contando um pouco qual foi o processo e a metodologia que a gente escolheu para fazer a avaliação. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, a Taboa, ela é uma ONG, né? uma fundação comunitária que tem na sua fundação o princípio da diversidade, da representação local dentro dos seus associados e do conselho, né? Nós fomos inicialmente apoiados pelo Arapiaú e pelo Fumbio e por outros financiadores também que foram entrando. Vejo o Alexandre Ferrazoli aí, um parceiro antigo, está nos assistindo, do Fumbio. E, bom, nossa missão é fortalecer comunidades pelo acesso a conhecimento, recursos financeiros e estímulo à cooperação, para que pessoas, negócios e organizações realizem seu potencial rumo à sustentabilidade, a partir de Serra Grande, município de Uruçuca, Bahia. Então, nós estamos aqui num distrito pequeno de um município de 30 mil habitantes, mas nossa ação, ela iniciou aqui e foi se expandindo. Então, vou contar um pouquinho dessa expansão também, que fez parte do nosso processo de avaliação. A gente trabalha para atingir essa missão com dois eixos. A gente tem um olhar que é o eixo econômico, né, que a gente quer fortalecer vocações econômicas locais para a sustentabilidade. E um outro olhar que é o de fortalecimento da sociedade civil para que ela seja protagonista das mudanças do território. No eixo econômico, nossos objetivos são criar negócios e fomentar negócios existentes, e aí a gente está falando especialmente de pequenos e micronegócios, para que eles, enfim, sobrevivam, cresçam e se expandam, mas com uma visão de sustentabilidade, tanto na área urbana como na área rural. Gerar e manter postos de trabalho e melhorar a qualificação profissional. Isso veio de uma avaliação do território. Para isso, a gente tem dois programas. Um é de crédito produtivo e o outro a gente chama de incubação e desenvolvimento de negócios, que são um conjunto de serviços de capacitação, intercâmbio, apoio à formalização, mentoria, plano de negócios. Então, a gente faz uma série de serviços em parceria com várias instituições, como Sebrae, Baiano, ESC, entre outras. O eixo comunitário, ele tem como objetivo gerar relações comunitárias mais colaborativas e aprimorar as capacidades das organizações e lideranças do território. Então, a gente vem buscando fortalecer as organizações de base comunitária e suas lideranças, para que elas consigam protagonizar no território. Então, aí são dois programas, um é de doação mesmo para projetos socioambientais, a gente capta recursos e repassa para projetos dessas organizações. E junto com esse processo de doação, a gente também tem um programa de desenvolvimento institucional dos coletivos e das lideranças, que ocorre por meio desses serviços, que são consultorias, articulação para cooperação, capacitações, etc. O nosso território de atuação, que iniciou ali em Uruçuca, em verdinho, aqui nós temos as nossas ações que a gente chama de eixo comunitário, né, que são as ações mais focadas no fortalecimento de organizações, coletivos e lideranças. E em vermelhinho a gente tem a nossa ação do eixo econômico, que se expandiu muito na área rural com o fortalecimento da agroecologia, em parceria com a Rede Povos da Mata e com o Instituto IBA. Então a gente tem um programa grande de fortalecimento da agroecologia, do cacau, e isso tem sido apoiado por vários financiadores. Bom, a gente entrou nessa jornada do processo de avaliação, convidados pelo Arapiaú,
E as primeiras impressões foram receios. Receios por quê? A gente conhece nossa atuação, né, a complexidade que é mostrar os resultados de um fortalecimento institucional ou de desenvolvimento de uma liderança, como é que eu meço isso, né? Como é que eu meço se as relações estão mais colaborativas, se os atores estão conseguindo protagonizar suas pautas no território. Então, isso nos preocupava com o método, né? O prazo muito apertado para o estudo, né? Então, dada a complexidade, e o receio de o nosso investidor, a Arapiaú, pudesse eventualmente descontinuar o apoio caso o resultado fosse negativo, né? Então, mas por outro lado, logo na primeira conversa com a Gabriela, a equipe da Colmeia, a gente sentiu bastante confiança no sentido de que a gente participaria da elaboração das rúbricas avaliativas, que é o método, né, utilizado para fazer essa avaliação de resultados. E então, com essa parceria mesmo de desenvolvimento da régua, digamos assim, né, que seria a medida nossos impactos, a gente mergulhou nesse processo com bastante dedicação. Então, passo de volta a fala aí para vocês. Bom dia, todo mundo escutando? Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite feito pelo Instituto Arapiaú, por eu estar aqui apresentando essa avaliação que foi feita, e apresentar uma avaliação que foi uma iniciativa assim, pioneira dentro do Instituto, né? Então, agradecer por acreditarem na força de um processo avaliativo, tanto o Arapiaú quanto a Taboa, né? Faço esse agradecimento especialmente nas pessoas da Débora, do Vinícius e da Thaís. Muito bem, vamos lá. Gabi, você consegue colocar no modo apresentação para ficar a tela cheia, por favor? Isso, está ótimo. Ok. Obrigada. Bom, a Colmeia, gente, é uma empresa que já existe há mais de 20 anos e que faz avaliações nacionais e internacionais há muito tempo. Ela foi criada pelo Tomás Chianca, muitos de vocês devem conhecer. E nessa avaliação, ele convidou para fazer parte da equipe a Vanessa Panchieri e eu. Tanto a Thaís quanto o Beto comentaram sobre alguns desafios específicos da avaliação, mas eu acho que é importante a gente trazer à luz o que esses desafios significaram para a equipe de avaliação, né? Então, em termos de cultura avaliativa, a gente logo pôde perceber o quão próximo o Instituto Arapiaú era e continua sendo das organizações financiadas e que fazia um monitoramento eficiente dos resultados esperados. Mas a avaliação propriamente dita, e especialmente a avaliação externa, o Instituto ainda não tinha essa experiência, né? E quando a gente propõe um processo avaliativo, isso é uma decisão que acontece internamente dentro de uma organização que não é uma decisão fácil. Deve ter sido uma decisão bastante corajosa, na verdade, de, bom, vamos fazer isso. E fazer isso de uma forma que não tinha sido pactuado anteriormente, desde o início, com a organização financiada, no caso a Taboa. Então, tudo isso gera muitos temores. É normal que gere. Bom, eu posso confiar na equipe de avaliação, o trabalho que for coletado em campo vai traduzir o que realmente aconteceu, acontece na prática, a metodologia utilizada vai nos dar a certeza necessária, a certeza que a gente precisa. Será que a avaliação pode ou não gerar ruídos internos ou externos no Instituto, ou na relação do Instituto com a Taboa? Todas essas questões com certeza apareceram e são naturais, né, que aparecessem. Qualquer processo avaliativo gera temores, mas nesse caso, como não havia, né,
essa cultura prévia. E essa pactuação prévia com a Taboa, esses temores se intensificaram. Então, isso demandou da equipe de avaliação um pouco mais de atenção nesse sentido de alinhar expectativas, alinhar demandas, alinhar as condicionalidades do processo, né? E tudo bem, é natural, mas foi um desafio específico, né? Em relação à complexidade da intervenção, acho que tanto Thaís quanto Débora já falaram, né, das inúmeras atividades que acontecem, que são implementadas pela Taboa. Do ponto de vista da equipe de avaliação, para além disso, né, são inúmeros parceiros, inúmeros stakeholders, inúmeros financiadores e beneficiários diferentes. Então, como olhar para a causalidade a partir de tudo isso é um desafio ainda maior, né? Tempo sem dúvida foi um limitador. Normalmente a gente gostaria de ter 4 meses para poder fazer uma avaliação, a gente teve ali 2 meses e meio, 3 correndo, né? E com certeza para a equipe da Taboa foi para todos nós, né? Foi puxado, mas para a equipe da Taboa teve um desafio extra ali de receber a equipe de avaliação durante uma semana inteira, agendar todas as entrevistas, levantar uma enormidade de documentos, de informações que a gente foi solicitando, né? E, por fim, teve uma transição na liderança na equipe do Arapiaú, uma liderança que tinha comprado o processo avaliativo, tinha sido entrevistada pela equipe de avaliação e que, no momento do relatório, da apresentação do relatório final, não estava, né? Já tinha saído da organização. Então, isso também gera um pouquinho mais de tensão, que fez parte aí do processo. Mas o que eu queria dizer é assim, nenhuma avaliação é igual. Toda avaliação tem desafios específicos, isso que é a beleza do nosso trabalho. Muito bem. Em relação a essa avaliação específica, a gente tinha como objetivos a análise da relevância dos resultados obtidos pela Taboa, a identificação de aprendizados estratégicos para aperfeiçoar o trabalho da Taboa e também para orientar os futuros investimentos do Arapiaú. E para isso a gente olhou para os resultados intencionais e não intencionais produzidos pela ação da Taboa, os fatores que contribuíram ou dificultaram a sua atuação e as estratégias de implementação adotadas. Em relação à metodologia, nós utilizamos a metodologia de rubricas avaliativas com abordagem colaborativa e participativa. O que significa isso, né? A metodologia de rubricas avaliativas, ela é uma metodologia que ela é ideal para contextos complexos, porque ela incorpora tanto métodos quantitativos quanto qualitativos. Ela agrega, ela tem essa capacidade de agregar, né? Então, como é que nós fizemos? Antes de ir para campo, a equipe do Arapiaú e a equipe da Taboa se juntou à equipe de avaliação e nós construímos conjuntamente as rubricas avaliativas. Revisamos as perguntas avaliativas, criamos critérios avaliativos, criamos níveis de performance para cada um desses critérios, excelente, muito bom, bom, regular, insuficiente, e descritores que dão clareza para cada um desses critérios. Eu vou apresentar isso para vocês mais claramente num próximo slide, para deixar um pouco mais concreto. Mas o fato é que, com tudo isso, a gente dá transparência aos critérios de julgamento e faz com que a equipe e as equipes envolvidas se sintam mais apropriadas tanto do processo quanto dos resultados da avaliação. Isso potencializa o uso posterior, né? Por fim, essa metodologia ela tem a capacidade de representação gráfica, mesmo quando a gente está falando de questões qualitativas. Como toda boa avaliação, foi feita bastante triangulação de informação, inúmeras fontes foram confrontadas, né? E nós tivemos uma amostra abrangente de entrevistados. Nós fizemos a seleção das pessoas entrevistadas a partir de uma conversa inicial com Arapiaú e Taboa e fizemos uma seleção intencional de quem seria entrevistado, buscando o máximo de representatividade e diversidade, né? No total, 78 pessoas foram entrevistadas, entre equipe e conselho da Taboa, só um minuto. Equipe do Arapiaú, governo, legislativo municipal, organizações parceiras e beneficiários.
Muito bem. Esse gráfico aqui, ele representa os resultados encontrados da Taboa que foram vinculados à teoria da mudança. Então, na verdade, ele representa os resultados esperados confrontados com o que aconteceu na realidade, o que aconteceu na vida real. Cada um desses itens, item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, eles representam uma pergunta avaliativa que era um outcome da teoria da mudança da Taboa. Então, os outcomes foram transformados em perguntas avaliativas e essas perguntas avaliativas foram colocadas aqui nesse gráfico de uma forma concisa. Para cada uma delas, a gente tem um nível de desempenho insuficiente, regular, bom, muito bom e excelente. E para cada nível de desempenho de cada uma das perguntas avaliativas, a gente tem descritores, tá? Vou mostrar rapidamente o que a gente fez para o nível excelente da primeira pergunta avaliativa, 1.1. Eu não vou ler tudo, gente, é só para mostrar como é que funciona para vocês a construção de uma rubrica e para vocês imaginarem o quanto isso demanda de esforço de quem está participando desse processo, né? Então, a pergunta era em que medida os negócios, empreendedores sociais apoiados com crédito da Taboa estão no processo de se tornarem modelos sustentáveis. Então, a rubrica tem duas colunas, uma que tem os níveis de desempenho e a outra que tem os descritores. Descritores esses baseados em critérios avaliativos definidos, tá? Eu não vou ler, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que a gente chegou lá à pontuação dos resultados. Muito bem. Então, assim, dá para ver claramente que a Taboa obteve excelentes resultados vinculados a essa teoria da mudança, né? Ela, enfim, ficou muito claro que, bom, o modelo de crédito era eficiente, que o grau de sobrevivência dos negócios apoiados era bom, era alto, que a taxa de inadimplência também era baixa em relação à média. As pessoas que receberam crédito, elas efetivamente conseguiram aumentar sua renda, e mesmo as pessoas que não receberam crédito, mas que participaram de cursos de capacitação, de formações da Taboa, de momentos de apoio no sentido de formação de negócios, de formalização de empresas, estavam mais preparadas para entrar no mercado de trabalho e para atuar de acordo com o que o contexto lá de Serra Grande oferecia. Isso no eixo econômico. No eixo comunitário, que está representado pelos itens 1.3 a 1.5, não foi diferente. Então, as lideranças, elas estavam mais fortalecidas, mais capacitadas, mais articuladas. Ações comunitárias de fôlego foram realizadas, várias ações importantes que modificaram o cenário de Serra Grande. E as organizações estavam muito mais articuladas entre si. Unanimemente, a atuação da Taboa foi fundamental para esse cenário. Claro que existem questões para melhorar, especialmente quando a gente fala em sustentabilidade das organizações e dos movimentos ao longo do tempo, sem necessidade de depender da Taboa ou de outros financiamentos, mas a gente sabe que desenvolvimento local, desenvolvimento comunitário, a gente só pode pensar no longo prazo, né? Muito bem. Então, considerando tudo isso, considerando os resultados, considerando o contexto local, considerando as escolhas estratégicas feitas pela Taboa e considerando os recursos captados, foi possível falar com clareza que a ação da Taboa era bastante relevante. E assim também o investimento e o apoio dado pelo Arapiauá, né? Então, a gente percebeu claramente que tanto o eixo comunitário quanto o eixo econômico era importante, que eles se complementavam entre si e que a capacidade de atuação da Taboa foi tão eficiente que ela cresceu de forma acelerada, né? Passando então de atuar em 4 municípios para naquela época 28 municípios, não sei se hoje é mais ou menos, mas foi um crescimento muito grande, né? Ela começou a ampliar parceiros, ampliar financiadores. Inclusive, ela é hoje a principal parceira do Ministério Público de Ilhéus, do Meio Ambiente, no que se refere à gestão de recursos de termos de ajustamento de conduta.
ela criou um novo projeto com inúmeros financiadores e parceiros, que é esse projeto que o Beto mencionou, dos circuitos agroecológicos, que pôde realmente expandir sua abrangência de atuação, com muitos, então, resultados positivos que não eram planejados na sua teoria de mudança, mas que foram acontecendo a partir de uma ação eficiente da Taboa. E o Arapiaú, sempre próximo, né, apoiando, tanto financeiramente, mas também com ações de abrir portas, de fazer conexões, de dar formação, enfim, várias questões que fizeram com que hoje esse apoio seja muito importante também. Ele foi muito importante e continua sendo, principalmente para a sustentação dos custos meios da Taboa, tá? De qualquer forma, a gente sempre tem coisas para melhorar. Então, a gente fez algumas recomendações, e essas recomendações foram tanto para a Taboa quanto para o Arapiaú. Para a Taboa, nós colocamos que seria importante ela revisitar a governança dela, porque quando a governança foi criada, havia uma atuação bastante localizada num território que envolvia 4 municípios, mas que era principalmente focada num município, e que o seu conselho ele representava muito esse município. Então ele congregava investidores sociais, mas também lideranças comunitárias desse município. Com essa amplitude, a governança não representa hoje o que a Taboa faz. Então foi uma sugestão de revisão. Revisitar o modelo de operação no sentido de ter conseguir compatibilizar as demandas emergentes que surgem, e a gente, no meio do processo avaliativo, acho que logo após que terminou o processo avaliativo, teve a questão do óleo nas praias. E foi uma demanda emergente que surgiu e que a Taboa abraçou imediatamente. Parou as atividades dela para dar atenção a essa emergência, o que é fundamental. Então, a gente percebe essa iniciativa, essa proatividade da Taboa sempre. Mas como é que a gente compatibiliza a demanda emergente e a necessidade de dar apoio a ela com o modelo de operação, com os custos da organização, a necessidade de captação, né? Então, uma orientação também foi no sentido de realizar planejamentos estratégicos de um pouquinho mais longo prazo, para poder olhar para isso com mais tranquilidade. Qualificar o monitoramento de resultados, isso a gente percebeu durante o processo avaliativo, que, apesar de muito eficiente, tinham falhas no monitoramento, a gente precisou meio que ficar junto com a equipe da Taboa, chegando em números, chegando em informações, e que é uma coisa que pode melhorar tanto. Você tendo um monitoramento mais eficiente, você pode melhorar tanto a sua capacidade de gestão quanto a capacidade de captação de recursos mesmo, né? Potencializar a comunicação. A comunicação tem bastante espaço para melhoria e quando a gente fala isso, é comunicação tanto com o público beneficiário quanto com investidores e com a sociedade em geral. Então, é uma área que dentro da Taboa merecia mais atenção. E buscar a sustentabilidade das iniciativas desde o início. Então, isso foi meio que uma lição aprendida que também vale aí como recomendação. Como é que a gente organiza uma operação de crédito que seja sustentável, né? E outras coisas também. Em relação ao Arapiaú, a gente propôs revisitar a pactuação com grantis, quanto a prazos de investimento. Então, normalmente, o Arapiaú faz contratação o contrato com as organizações financiadas de forma anual, e uma sugestão que a gente deu foi de eventualmente ampliar um pouco esse prazo, para que não tenha tanta atenção na busca de recursos no curto prazo para as organizações. E cuidar continuamente das inter-relações entre os diversos projetos e stakeholders. No caso, a Taboa está dentro de um território onde existem outras organizações que recebem apoios, outras organizações e pessoas que recebem apoios do Arapiaú, de pessoas vinculadas ao Arapiaú. Então, por mais que esses apoios sejam mesmo super importantes,
alguns ruídos de comunicação aconteceram. Então, cuidar disso como uma questão contínua é bastante importante. Bom, por fim, falar um pouquinho do uso, né? Então, como é que a gente se preparou para que o Arapéu efetivamente utilizasse os achados? A primeira coisa é um relatório sucinto, com respostas claras e diretas sobre as perguntas avaliativas. O avaliador, ele não pode ter medo de avaliar, ele tem que ser objetivo em relação a cada pergunta avaliativa. Depois que o relatório é feito, ele precisa ser compartilhado. Ele é compartilhado como um relatório preliminar, para que as pessoas que foram envolvidas desde o começo do processo possam fazer considerações, correções, elogios ao relatório. E o momento, a abertura da equipe de avaliação para escuta, para poder fazer revisões e complementações é super importante, porque a partir daí é que realmente esse relatório vai ser usado para guiar as ações futuras das organizações envolvidas. E, por fim, a gente tem que saber que o uso, ele não acaba com a entrega do relatório para a equipe de avaliação, né? E eu estou aqui hoje falando sobre o relatório, e isso mostra como é que esse uso pode se alongar ao longo do tempo. E eu acho isso, na verdade, uma coisa muito bonita que está acontecendo, porque mostra como o Instituto e como a Taboa tem essa vontade de apropriação mesmo dos achados e persistência, né? Para que uma coisa que não necessariamente estava aí na cultura inicial, mas que realmente possa ser usada e que seus projetos sejam entendidos pela organização enquanto qual que é o seu valor, qual que é o seu mérito de verdade. É isso. Muito obrigada, gente. Ótimo, Gabi. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Deixa eu parar a sua. Bom, gente, indo então para a parte aí final, a gente queria fazer algumas últimas reflexões, então, acho que com a fala da Gabi falando aí dos resultados, de todo o processo, para a gente, quando a gente olhou esse relatório, teve a consolidação do relatório num produto final, foi assim muito positivo receber uma avaliação que trazia um olhar tão positivo de uma avaliadora externa que já tinha participado de outros processos com critérios bem definidos, trazendo esses resultados tão positivos de uma organização que era parceira da Arapiaú. A nossa equipe, a gente tem uma equipe que está na Bahia e que constantemente visita a Taboa, ou quando a gente vai com outros parceiros lá, todo mundo normalmente fica encantado, mas acho que ter esse olhar externo foi muito positivo. O processo foi, sim, super desafiador, acho que a Gabi mostra aí, ele é denso, ele é intenso, então foi um trabalho, assim, que exigiu bastante do Arapiaú e da Taboa, mas, assim, ter depois o resultado é muito gratificante também. Então, só dando alguns destaques em 3 pontos que acho que teve bastante relevância para o Arapiaú dos resultados da Taboa. O primeiro, eu acho, foi ter a percepção de públicos diversos sobre a Taboa, então de moradores das comunidades locais, de governo, de parceiros, e essa percepção era muito positiva. A gente viu uma criticidade nos depoimentos, nas falas, mas a gente viu um reconhecimento muito forte também desses atores, e ter tudo isso reunido, ser feito uma entrevista num período de tempo específico, foi muito legal, tornou o trabalho muito mais sólido para a gente. Além disso, também, eu acho que a consistência dos 2 eixos que a Taboa trabalha também foi um destaque para a gente. Então, a gente já tinha um olhar super aprofundado para o eixo comunitário, a gente viu novamente a potência desse eixo, então, com formalização de MEIs, com geração de mais de 300 postos de trabalho, com cases de sucesso de empreendedores, e como crédito ajudava a alavancar esses empreendedores, mas também a consolidação e a potência do eixo comunitário.
Então, como eles eram responsáveis por fortalecer pautas na comunidade, exemplo de pauta de violência contra a mulher, então que culminou em um evento que é organizado em conjunto com a comunidade, como a Gabi comentou, de casos emergenciais que a Taboa é protagonista e mobiliza toda a comunidade, como o caso do vazamento do óleo. Então, tudo isso foi reforçado com toda a equipe do Arapiaú, esses resultados. E aí, por fim, eu queria fazer 2 reflexões e queria convidar o Beto para compartilhar com a gente um pouquinho mais também, sobre como foi o envolvimento dos stakeholders, então de equipe, comunidade e parceiros ao longo do processo, e como foi o uso, que a Gabi comentou um pouquinho agora, mas como foi o uso depois, tendo o relatório de que forma que usou. Então, falando primeiramente sobre o Arapiaú, para a gente o envolvimento de forma mais ampla se deu da nossa equipe, então a gente começou o processo que foi totalmente co-construído, como a Gabi falou, com uma equipe menor que ajudou no desenho da avaliação, então a nossa equipe de planejamento, projetos, a equipe da Bahia. Mas em um momento isso foi estendido, envolvendo mais gente do Arapiaú, então áreas transversais, áreas programáticas, a nossa diretoria, pessoas que já tinham passado pelo Arapiaú. E esse envolvimento foi super importante, eu acho, para, acho que, disseminar a questão da avaliação para todo mundo. E, além disso, o fator da equipe que fez a avaliação deixar o grupo se sentindo mais seguro, se sentindo confortável, acho que fez com que todo mundo se sentisse disposto a compartilhar mais, a trazer suas inquietações, suas dúvidas, ajudar novamente na construção, alteração de critérios avaliativos. Então, acho que confiar no processo foi muito importante para a gente ter a abertura de todo mundo. E sobre o uso da avaliação, então, depois tendo o relatório, a gente fez uma síntese da avaliação, que eu vou mandar para vocês, que foi até o que culminou nesse evento. A gente fez um produto de resumo da avaliação, para que ela pudesse ser utilizada ainda mais pela Taboa, pela gente, para comunicar de uma forma mais fácil. E a gente divulgou esses resultados para toda a nossa equipe interna, para os nossos stakeholders, e isso deu embasamento para a gente fazer o apoio para a Taboa para o próximo ano, direcionar de que forma que a gente ia fazer esse apoio, tendo mais dados, mais informações, então reforçando essa parceria, e também aprofundando métodos, sistemas de monitoramento das frentes da Taboa junto com o Arapiaú. Então, Beto, queria te convidar aí para falar também um pouquinho sobre essas 2 questões, então, como foi envolver, por exemplo, a comunidade, os parceiros da Taboa que estão no território, e como que você já usou a avaliação. Tá. Bom, foi assim, a gente teve participação, né, de muita gente da comunidade, né, grupos focais, entrevistas individuais, conselheiros entrevistados, membros da prefeitura, e essa oportunidade de escutá-los de maneira... Eles tiveram muita liberdade para falar, né, embora as avaliadoras não compartilharam fala por fala, né, preservando os feedbacks, né, foi uma oportunidade muito especial de escutar mesmo, né, de uma outra forma, tantos stakeholders, né. Outra coisa que foi muito especial mesmo para a gente foi ter essa participação de vários funcionários da Arapiaú, vários setores, para a gente aprofundar o entendimento da Taboa, né, e o relacionamento mesmo com as outras áreas, com comunicação, com outros departamentos do Arapiaú, que normalmente não tem um olhar para a Taboa tão de perto, né, de outros programas. O uso do produto tem várias, né, algumas, vamos dizer, algumas dimensões, né. O primeiro deles são as recomendações mesmo, porque elas foram muito importantes para a gente começar a rever várias coisas. Então, revisitar a nossa governança. A gente está olhando para isso agora, ao longo do tempo, é um processo complexo, né? Diversificar mais, né, nossos associados. E também a gente foi interessante que a gente teve força para levar para o conselho, por exemplo, precisamos ter uma assessoria de comunicação profissional e justificar uma nova contratação, que já aconteceu e já mudou muita coisa na Taboa, ter um olhar mais profissionalizado de comunicação
tanto comunicação interna, como com os beneficiários, como com os stakeholders em geral. Então, outra coisa que vocês mencionaram, que eu achei muito legal, foi a história do óleo, né? Do modelo de operação. A gente teve uma segunda crise aqui, que foi a Covid, né? E como foi mais fácil responder isso com os aprendizados? A gente já imediatamente criou uma equipe à parte para cuidar desse assunto, sem ter que desmobilizar a Taboa toda. E a gente fez isso assim, em uma semana a gente já tinha um modelo desenhado, então, aprendizados. Eu vi uma pergunta aí que dizia se a Taboa já fazia avaliações internas sobre... sim, a gente tem uma prática de fazer avaliação dos processos que a gente vive, né? Então, a gente segue uma prática de planejamento mesmo, chamada Dragon Dreaming, que tem muito forte a questão da celebração, que seria o ciclo final, né? Onde a gente olha o que aconteceu, o que podia ter sido melhor. Mas ainda de um jeito pouco, talvez pouco estruturado. Então, nós estamos exatamente nesse momento de olhar a nossa participação na resposta à Covid, fazer essa avaliação. É uma coisa que a gente costuma fazer, mas a partir da experiência dessa avaliação, a gente vai fazer isso de uma maneira mais estruturada. E a própria assessora de comunicação já trouxe isso como uma necessidade de implementação de um método mais estruturado. Mas é isso, as coisas levam tempo. A gente fez um planejamento de 3 anos, 2020, 2021 e 2022, né, que era também uma coisa de olhar para o mais longo prazo. Então foi muito gostoso poder compartilhar com nossos financiadores, nosso conselho, subir no nosso site uma avaliação externa tão positiva, né? Deu muita segurança para a gente apresentar, captar novos recursos. Então, foi muito bacana mesmo. Legal, Beto. Bom, gente, o que a gente queria apresentar era isso. Vamos abrir agora para um momento aí de perguntas. Aqui eu deixo o contato de cada um que apresentou também. Bom, deixa eu ver as perguntas aqui, então, para a gente começar. Eu posso ler as que já tem no chat, tá? Depois, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer outras perguntas, eu já vou lendo as que tem aqui. Acho que a primeira delas foi perguntando para a Gabriela como foi definido o tamanho da amostra do estudo para ela ser representativa. Então, se você puder contar um pouquinho isso para a gente, Gabi. Enquanto isso, eu vou vendo as outras e tento consolidar para juntar para as próximas. Tá bom. Só uma coisa pessoal aqui. Eu vi que o Flávio Bittelman perguntou se eu sou filha do Moisés. Eu sou, sim. Infelizmente, ele faleceu há 2 meses atrás. Mas sim. Então, só para dar essa resposta. Bom, em relação ao tamanho da amostra, né? Nós fizemos um esforço grande de fazer a amostra não de uma forma que seja estatisticamente significativa, que no fundo ela acabou até sendo, mas o nosso esforço era de buscar representatividade, diversidade, seja em termos de beneficiários, seja em termos de parceiros, e em termos de equipe Arapiaú, equipe Taboa, conselheiros, pessoas que tivessem influência, pessoas que tivessem saído eventualmente do Arapiaú ou que tivessem não continuado em projetos apoiados pela Taboa, e dos projetos mais variados possíveis, né? Então, pessoas que receberam crédito, mas que estão adimplentes, pessoas que receberam crédito e não estão adimplentes, pessoas que receberam crédito e estão com o negócio operando, pessoas que receberam crédito e não estão com o negócio operando, lideranças que receberam apoios com doações, lideranças que não receberam, pessoas da comunidade que não tiveram contato nenhum com a Taboa. Enfim, foi uma seleção intencional de entrevistados, alguns com entrevistas individuais, outros via grupos focais, mas que
tiveram uma representação muito importante em termos de quem, de alguma forma, se relaciona com o que está acontecendo no território. Ok? Legal, Gabi. Acho que mais 2 perguntas nessa linha ainda sobre a forma de avaliação. Perguntaram aqui, então, sobre quando você comentou da melhoria de monitoramento, se você estava se referindo aos indicadores que já eram acompanhados pela Taboa ou a qualidade dos dados, dos números que eles já tinham. Acho que um pouco das E aí, só para consolidar, um outro ponto também, para entender melhor como mensurou o resultado de comunicação. Então, de que forma vocês olharam a comunicação, já que teve uma indicação também para melhorar isso, tá? Tá. Bom, em relação à questão do monitoramento, acho que é um pouco das duas coisas. Um pouco das ferramentas que eles tinham e um pouco da qualidade dos dados. Então, alguns dados eram um pouco defasados em termos de tempo, né? Então, na verdade, a gente foi percebendo meio que conjuntamente com a Taboa, na medida em que nós fomos fazendo perguntas sobre determinadas ações, determinados beneficiários, pontos que eventualmente poderiam ser aprimorados nas ferramentas que eles tinham ou que eventualmente poderiam buscar dados diferentes do que eles estavam buscando, né? E, às vezes, eles até tinham muitos dados, e eles realmente tinham muitos dados, mas eles não estavam consolidados, sistematizados de uma forma que fosse fácil a utilização dos dados, tanto por nós, a equipe de avaliação, que é o menos importante, né? Para o processo avaliativo, sim, muito importante, mas por eles mesmos, para poderem terem uma noção bastante completa e integral do trabalho e comunicar isso para outras pessoas, né? Então, acho que foi um pouco nesse sentido. Depois o Beto também, se quiser, pode complementar. Em relação à comunicação, nós fizemos muita triangulação de informação, como a gente falou. E para entender como é que beneficiários entendiam que era a Taboa, como é que os parceiros entendiam a Taboa, como é que eventuais outros financiadores entendiam o que a Taboa fazia, a gente percebeu que tinha, naquela época, algumas confusões em relação ao que a Taboa, o que a Taboa faz, e aí também a gente percebeu alguns ruídos de comunicação, que a gente até apontou no caso lá quando a gente fez a recomendação para o Arapiaú, mas que também vale para a Taboa. E, além disso, não havia, como o Beto mencionou, um profissional especializado, focado nessa questão. Então, materiais mesmo de comunicação, materiais físicos, impressos, assim, ou impressos, hoje a gente, né, digitais, mas que comunicassem as coisas da Taboa, eles eram ainda um pouco, poderiam melhorar, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Legal. A Patrícia comenta aqui com a gente que parabéns a todos os envolvidos, estou em Serra Grande e consegui sentir e perceber muito mais a Taboa agora. Muito legal. Acho que tem uma pergunta também da Patrícia, se é possível o método avaliativo ser replicado nas diversas organizações que têm relação direta com a Taboa. Então, se vocês quiserem fazer uma reflexão conjunta sobre isso, de alguma forma, acho que as questões da avaliação ou o método como foi aplicada a avaliação, ela poderia também ser utilizada ou ser de alguma forma útil para as organizações que têm parceria com a Taboa? Falo eu primeiro, Beto? Você primeiro aqui. Tá bom. Bom, a metodologia de rubricas avaliativas, na verdade, ela é muito ampla, ela é muito maleável. Então, ela pode se aplicar a inúmeros processos de avaliativos, seja em Serra Grande ou em outros lugares. O desenho efetivo de como ele vai ser feito, ele vai variar conforme o contexto da organização que está sendo avaliada, das organizações do território e tal. Mas a metodologia, ela pode ser aplicada em qualquer local. Acho que é isso. Bom, eu concordo com a Gabriela.
Contudo, é um processo caro, não fui eu que paguei, mas nem sei quanto custou, mas é um processo que a gente, como Taboa, não tinha ainda conseguido fazer sozinho, digamos assim. Então, primeiro, assim, uma avaliação externa não se faz sozinho, né? Ela é externa e para isso exige uma contratação. E aí, quando a gente fala das organizações apoiadas pela Taboa, são organizações também que não têm muitos recursos para contratar processos de avaliação. Então, essa foi até uma conversa que eu tive com o Arapiaú em momentos passados, né? Em que havia uma solicitação de se a gente quer indicadores de impacto. Aí eu falo, olha, então me ajuda, porque é difícil produzir indicadores de impacto. Exige um conhecimento importante, um processo de coleta de dados, desenvolvimento de indicadores, tem custo. Então, eu acho assim, a gente tinha consolidado, e concordo com a Gabriela, assim, indicadores de processo, né? Quantas horas disso, quantas horas daquilo, quantas pessoas atendidas, embora tivesse, às vezes, um embaralhamento mas ter dentro dos processos da organização a coleta estruturada de dados para ter indicadores de resultado e de impacto, eu acho que isso realmente um profissional da área de indicadores e de avaliação ajuda muito. E eu acho que isso não é uma realidade de organizações menores. Então, eu acho que é importante o papel dos financiadores nesse processo de apostar nisso, né? Olha, a gente gostaria, foi muito legal de vocês, a gente quer apoiar vocês com um processo de avaliação, porque isso permitiu a gente um salto nessa área. Eu gostaria de fazer uma fala aí em relação a isso, e acho que a gente já caminhando aí para o fechamento, né? A gente está perto do horário, que esse é sempre um dilema também, né, dos financiadores. A avaliação é um processo custoso, né? Não estou dizendo que não valha, mas é um investimento considerável e a gente sempre fica na dúvida se a gente investe numa avaliação ou se a gente investe na ponta, né? Então, é um dinheiro que poderia ser investido diretamente no projeto e na nossa avaliação, então, teve esse tempo de maturidade, a gente não acha que é para todos, foi a primeira avaliação externa que a gente fez, como a Gabriela comentou, mas neste caso, nossa avaliação foi extremamente positiva, então, realmente foi muito bom ter feito o processo para garantir essa segurança do investimento na organização. Então, eu acho que a avaliação, ela consolidou esses resultados, então mostrou que o investimento que a gente fez ao longo desses anos, ele teve um bom retorno, é um projeto sólido que teve impactos muito relevantes e também ajudou a gente no planejamento do próximo ciclo, né? E dos próximos apoios, como o Beto falou. Então, a gente espera que essa tenha sido uma primeira iniciativa de avaliação do Arapiaú. A gente está estudando como avançar nessa frente também com outros projetos. Então, de uma forma resumida, a gente achou muito positivo, foi muito bom e não é algo que a gente vai fazer para todos os projetos, mas que em alguns casos sim ajudou muito. Perfeito, tá. Acho que gente, só para fechar, então, complementar rapidinho. Tá, Gabi, acho que só fala depois, só para você complementando, se você já puder, só dar um fechamento e uma breve recomendação que a Mariana perguntou sobre recomendações no desenvolvimento de avaliações com rubricas, tá? Se você puder dar uma dica, aí a gente fecha. Bom, só para concordar totalmente com Thaís e com Beto nesse sentido, e a questão da avaliação, eu acho que esse evento aqui, por exemplo, ele traz luz para a questão da avaliação, né? A semana toda do Dilocal, e não é muito comum ainda no Brasil a avaliação. E a avaliação externa custa caro. Não necessariamente precisa fazer avaliação externa sempre. Muito pelo contrário, a gente tem que selecionar estrategicamente quais avaliações externas que a gente vai contratar. Então, eu concordo com isso.
Recomendação, eu acho que assim, primeiro ter muito claro quais são as perguntas avaliativas que você tem. Quais são as perguntas que vão te ajudar para você dar os próximos passos. Se você tiver isso muito claro, aí fica mais fácil de desenhar as rubricas avaliativas. Talvez seja essa. E Ótimo. Agradeço mais uma vez aí o convite, gente. Ótimo, pessoal. Tá, Thaís, Beto, vocês querem ter uma fala final? Quero só agradecer aí a todo mundo que participou aqui e todo mundo que ficou envolvido nesse projeto, a Débora, que também conduziu pelo lado do Arapiaú, Vinícius, que ajudou a organizar esse momento hoje. Foi super positivo. Obrigada aí para todos e a gente fica à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum material adicional. Eu também agradeço a Gabriela, ao Arapiaú, a todos vocês que vieram também, a Letícia da Rede de Filantropia para a Justiça Social, Ferrazoli, Bio, a equipe da Taboa, parceiros como Rede Povos da Mata, meu sogro querido, Flávio Bittemann, enfim, muito obrigado aí pela presença. Gente, então a gente encerra aqui. Obrigada, Gabriela, pela disponibilidade. Obrigada, Beto, também. Obrigada, Thaís, pelo companheirismo. Então, durante todo o processo que a gente vivenciou, obrigada ao Vinícius também por ter ajudado a gente a organizar o evento. E a todos vocês, então, que estiveram aqui com a gente. Depois eu deixo o contato nosso também, se vocês quiserem enviar outras perguntas, a gente vai bater um papo. Um abraço, gente. Tchau.